que a gente sabe que tem muitas dificuldades, muitas percas, mas tem muitas vitórias debaixo disso tudo também. A equipe médica, como o senhor André falou, fundamental, foi nossa família, foi tudo, foi nossas mãos, foi nosso cuidado, foi o que a gente não podia fazer, eles estavam fazendo lá, foi muito bonito, e assim, é isso, para quem está passando por uma situação dessas, eu acho que primeiro fé, oração, tem que ter muita coragem, acreditar, é preciso acreditar e saber que existe um Deus que tudo pode, né? Que a gente só tem pessoas do bem, tem profissionais que fizeram um juramento de salvar vidas, que não são nossos parentes, que não têm amor, que não têm o nosso sangue, mas que estão lá fazendo tudo para poder devolver para a gente o nosso bem mais precioso. É isso. Perfeito. Senhor André, o senhor queria fazer alguma pergunta para a dona Iraides? Ou a dona Iraides queria fazer alguma pergunta para o senhor André? E depois eu queria que o senhor que o senhor André deixasse uma mensagem também, uma mensagem positiva, uma mensagem porque assim, as pessoas que estão passando por isso hoje em dia, elas só têm um pensamento, infelizmente, que é se curar. Elas querem se curar, elas querem sair disso. E as famílias que estão passando por isso, elas só querem a cura daquela pessoa. Elas só querem... Então, assim, às vezes a gente fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso, eu não faria... Só que, infelizmente, isso aí é uma pandemia mundial. Isso aí não foi a gente que escolheu, não foi a gente que pediu, foi uma coisa que aconteceu. Então, senhor André ou dona Iraí, se ainda quiser fazer alguma pergunta, antes da mensagem do doutor André, que eu acho que o doutor André, assim como a senhora, podem dizer com mais propriedade do que eu, graças a Deus, ainda não passei por isso, também não quero passar. Mas, assim, a gente extrair um pouquinho da empatia, do amor ao próximo, dos cuidados com a família, de amar a família, entendeu? Amar o nosso templo, que é a nossa casa. Então, eu queria saber da senhora, se a senhora queria fazer alguma pergunta para o senhor André, ou o senhor André queria fazer alguma pergunta para a dona Iraides, antes da mensagem. Dona Iraides, fique à vontade, se eu puder contribuir de alguma maneira. Se não quiser também fazer, tá bom, dona Iraides? Pode ficar à vontade. Não, eu acho que não, assim, só mesmo eles, eu acho que eles sentem a mesma emoção que eu senti, eu acho que o primeiro dia que reviu, que conseguiu estar próximo de novo, acho que a gente viveu uma coisa única, que só quem vive sabe, né? E, assim, o que ele sentiu naquele momento de poder chegar perto de novo, que aí tudo que você fala, tudo que você agradece, a gente fala que ainda é pouco, acha que ainda é pouco, porque você está vendo as notícias e são milhões e milhões e milhões, e aí você sai vencedor daquilo. Então, a sensação foi uma sensação assim incrível de poder viver isso, e eu acho que para ele também. Mas pergunta, Dona Iraides, eu vou responder essa aqui, isso é muito importante. Eu vou responder sim. A minha esposa, ela, como eu já comentei, ela entrou na UTI no dia 7 de março, no Agarram. No dia 7 de abril, ela testou negativo, ou seja, a partir do 7 de abril, um mês após ela estar na UTI do Agarram, ela já não tinha mais o Covid. Fez o exame novamente dia 9, porque é protocolo, e também confirmou que ela não tinha mais o Covid. Só que ela estava em situação muito grave pelos danos causados pelo Covid. Ela mesmo sem o Covid,
ela não tinha condição alguma de remoção. Por quê? Eu parabenizo, como já falei, a equipe médica do Agarram, todos que nos apoiaram, e até estendo também a parte administrativa, todos os esforços, porque diante de algo desconhecido como nós vivemos, cada um fez aquilo que podia fazer. Estava ao alcance, desde o governo até os médicos e todos. Então, hoje também eu externo essa gratidão também. Mas ela não tinha condição, e depois o Agarram ele se tornou um hospital tão somente para tratamento Covid. E a minha esposa, se nós fizermos um retrospecto muito rápido, para não tomar tempo, ela passou esses 30 dias, basicamente, em coma induzido, tá? Devido à gravidade dela. Depois de 30 dias em coma, totalmente em coma, eles faziam tentativas de reduzir a sedação para ver se ela vinha reagindo. E ainda do dia 9, do dia 7 que ela testou negativo, do dia 9 confirmou novamente que realmente ela já não tinha mais o vírus. Tinha uma grande preocupação que passava em mim. Como seria o acordar dela sem eu estar ao lado dela? Era isso que me deixava sem dormir, sabe, dona Iraide, sabe, e todos que vão nos escutar. Porque eu sei que a pessoa que ficou em coma não vai recordar. A senhora está me escutando, dona Iraide? Sim, sim. Jefferson está me escutando? Oh, perfeitamente. Vocês estão me escutando? Sim. Vocês estão me escutando, gente? Tá cortando Sim. um pouquinho. Vocês estão me escutando? Alô? Vocês estão me escutando, Oi. Jefferson? Tá cortando um pouquinho, senhor André. Então eu parei de falar, eu vou começar. A dona Iraídes voltou? Está voltando? Não, ela não está na ligação. Sim. A senhora está escutando, mas eu só não estou vendo sua imagem. Mas ele de internet de vocês, eu acho que está puxando muito os computadores. O que tiver que nós editarmos, nós vamos editar. Mas a senhora está me escutando, dona Iraídes? Estou, sim. Perfeito. Dona Iraídes. Oi? A senhora está me escutando? Estou. É porque eu não estou vendo sua imagem. Mas é só dando continuidade. Então, a minha maior preocupação... A senhora consegue me ouvir, Jefferson? Está me ouvindo? Consigo, perfeitamente. A minha maior preocupação, naquele momento, era como a minha esposa acordaria de um coma sem eu estar ao lado dela. Só que o quadro dela era muito grave. E eu não podia ir até o Agarram porque era proibido qualquer tipo de acesso ao Agarram. Então, nós conversamos com a equipe médica e então, logo ela tivesse condição de remoção, que nós iríamos transferi-la para, uma vez que ela já não tinha mais Covid, nós iríamos transferi-la para o hospital que nós definimos que seria o Hospital Brasília. Então, isso aconteceu no dia 22, ou seja, ela ainda ficou do dia 9, dia 7 e 9, que testou negativo, até o dia 22, sem ter condição de remoção alguma. Era risco muito alto ela ser transferida de hospital. Então, mas no dia 22 de abril, isso aconteceu.
E o reencontro, dona Iraídes, ele se deu exatamente na saída da UTI do Agarrão, porque os médicos autorizaram que eu, minhas duas filhas e meu genro no nosso carro, fomos todos para o hospital, e autorizaram tão somente a mim subir, uma vez que eu já tinha tido Covid, então não teria nenhum tipo de problema. Eu fui até a porta da UTI, junto com os paramédicos da ambulância que iria fazer a remoção. E aí eles foram lá para dentro da UTI, e ela depois veio na maca da ambulância. Ainda muito sedada, ainda muito em situação difícil, mas o meu reencontro primeiro foi naquele momento. Eu poder pegar no rosto dela, eu poder pegar no cabelo dela, e ela expressar, mesmo sedada, que ela não lembra desses momentos, mas ela expressava gestos, ela sorria. Aquilo me deu a certeza do que Deus já tinha falado para nós. E ela voltaria para casa. E ali eu falei com Deus de novo que nós só nos manifestaríamos para qualquer que fosse veículo de imprensa, de mídia, ou faríamos esse projeto que estamos fazendo quando a minha esposa estivesse em casa. Tudo que falaram, tudo que a mídia botava, tudo que falava, todo mundo me perguntava, mas todos nos ligavam para o escritório, queriam que eu fizesse entrevista, e eu me lembrava daquilo que eu tinha conversado com Deus. Eu não queria aparecer para ninguém, eu não queria, muito menos, brigar com ninguém. Eu queria esquecer tudo que passou e falava com Deus que eu queria tão somente que Ele me devolvesse a minha esposa. E naquele momento eu senti que Deus já começava a cumprir esse nosso desejo. Como a senhora falou, Ele estava atendendo a nossas fracas orações, mas com um pouquinho de fé. Porque a partir dali, do dia 22, 7/22, deu praticamente 45 dias que ela ficou no agarrão. Depois nós fomos para o Hospital Brasília, eu fui na ambulância com ela. E ela esboçava todo tipo de reação que eu segurava, pegava na mão dela. E eu percebia que ela sabia que eu estava ali. E era uma coisa que eu pedia, porque depois de tudo isso, a pessoa acordar sem ter ninguém próximo ali do lado é difícil. Era o que isso me tirava o sono. Isso eu não conseguia dormir pensando nisso. Como Deus faria? Né? Mas a gente nunca sabe como Deus faz. Nós temos que crer, tão somente como a senhora disse. E ali eu fui na ambulância e fomos para o Hospital Brasília. E aí, como ela já era um paciente sem Covid, todos os protocolos foram cumpridos. Também agradeço deixar isso notório à equipe do Hospital Brasília. Eles entenderam que psicologicamente para ela seria muito importante eu estar em alguns momentos com ela, porque eu já tinha tido o Covid como a senhora, então nós nos tornamos pessoas com menor risco para qualquer coisa, até para transmitir ou mesmo para nós mesmos pegarmos, adoecermos. Então, ela foi para uma UTI, que lá no Hospital Brasília, eles têm várias UTIs, tem uma UTI de Covid, de isolamento, mas tem as UTIs normais. E ela foi para uma UTI que não era de isolamento, porque ela já não tinha mais Covid, ela tinha apenas que dar continuidade ao tratamento que ainda era muito grave de tudo aquilo que tinha causado o Covid nela. E lá ela passou mais 40 dias de UTI. Mas, com a graça de Deus, eu pude estar ali mais perto dela. Então, eu nunca esqueço que no momento que ela, vamos dizer, retomou bem a consciência, isso foi dito por ela, se a senhora depois puder olhar, tem uma foto que até isso foi bem frisado na matéria do Fantástico.
A primeira coisa que ela falou foi dizer: amor, você está aí? Vem aqui.